Pessoal, agora, pessoal do 8º ano, nós vamos fazer a parte 2, tá, da aula, os pronomes relativos, ok? Nós vimos os pronomes pessoais e agora vamos ver os pronomes relativos. Pronomes relativos são palavras que se referem a uma palavra da oração anterior e, ao mesmo tempo, iniciam uma nova oração. Relacionam-se sempre com um termo anterior e servem de elo de subordinação da nova oração subordinada que iniciam. Confuso, né? Mas calma que vocês vão entender melhor, ok? Então, aqui nós temos o quadro dos pronomes relativos. Então, entre eles, nós temos os que são variáveis e os que são invariáveis. O que quer dizer isso? Variável quer dizer que ele pode ir tanto no singular quanto no plural, no feminino ou no masculino, tá? E invariável é que ele não muda, tá vendo? Ó, aqui, o masculino, o qual. No plural, os quais. Feminino, a qual, as quais, ok? Então, vamos lá, continuando. Os pronomes, só voltando aqui no slide anterior, os pronomes relativos, ó, esses aqui são os pronomes relativos, certo? O qual, cujo, quanto, tá? No singular, no plural, e os invariáveis, quem, que, onde. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do pronome relativo que, ok? Por quê? Porque ele é o mais usado. Então, vamos começar com uma oração simples, ó. Este é o museu. Eu visitei o museu. Eu tenho, no caso aqui, eu tenho duas orações, certo? Por quê? Porque eu tenho... nesse caso aqui, este é o museu, eu tenho um verbo, né, verbo ser, é uma oração. E depois eu tenho outra oração, eu visitei o museu. No caso, eu tenho outra oração porque eu tenho aqui o verbo visitei, né, verbo visitar. Como que eu faço ao invés de eu ter duas orações separadas, como que eu faço para ter duas orações numa frase só, num período só? Eu posso usar o pronome relativo que, tá vendo, ó? Este é o museu que eu visitei. Percebe? Então, o que aqui nesse caso, ele tem a função de unir duas orações, que foi o que foi dito aqui anteriormente, ó. Foi dito aqui, ó, relacionam-se sempre com um termo anterior que servem de elo, né, aqui, servem de elo é que liga, né, de subordinação da nova oração subordinada que iniciam. Então, no caso, né, que a gente viu aqui, ó, este é o museu. Este é o museu o quê? Se eu parar aqui, fica sem sentido, não é? Então, este é o museu. Este é o museu que eu visitei, tá? Então, uma se liga à outra, né? Eu visitei o quê? Eu visitei o museu. Então, aqui nesse caso, cria-se, né, um período único com duas orações, porque nós continuamos tendo dois verbos, o verbo ser, e o visitei, que inclusive tá errado aqui, né, gente, ó, visitei, faltou um i aqui, desculpa, depois eu corrijo. O pronome relativo que se refere ao termo museu, presente na primeira oração, e introduz a segunda oração, certo? Então, o pronome refere-se a museu, tá? E ele também introduz a segunda oração, que é eu visitei. Os antecedentes com os quais os pronomes relativos... Então, vamos lá. Os antecedentes com os quais os pronomes relativos se relacionam podem ser um substantivo, um pronome, um adjetivo, um advérbio ou uma oração, tá? Isso quer dizer o quê? Que o pronome que, o relativo, ele pode... retomar um termo anterior. Esses termos podem tanto ser substantivo, pronome adjetivo, advérbio ou mesmo uma oração. Vamos lá. Através da utilização de pronomes relativos, evitamos a repetição dos termos nas orações, sendo fácil relacioná-los e sintetizá-los, né? Isso é extremamente importante, tá, gente? Por quê? Porque torna-se muito mais fácil a leitura, tá? Mais limpa. Então, os pronomes relativos nós temos que utilizá-lo com a principal função aí de evitar repetição de termos, tá? Relacionar, tudo mais. Vamos lá. O pronome que é o relativo de mais largo emprego, sendo por isso chamado relativo universal. É o que mais nós usamos. Pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais.
quando seu antecedente for um substantivo. Então, isso é importante. Olha o exemplo. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Então, aqui, ó, eu posso substituir o que por o qual. O trabalho, o qual. O qual quem? O trabalho. É um substantivo, trabalho. Então, eu posso substituir o que por o qual. Aqui, a mesma coisa. Os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção. A única coisa que vai mudar é porque está no plural, né, gente? Os trabalhos os quais eu fiz referem-se à corrupção. Novamente, o trabalho é substantivo. Aqui, né, a cantora que acabou de se apresentar é péssima. A cantora a qual acabou e assim por diante, tá? B. O qual, os quais, a qual e as quais são exclusivamente pronomes relativos. Então, eles só são pronomes relativos, tá? O que, escrito aqui, né, ele tem outras funções, como conjunção, por exemplo, tá? Então, às vezes, pode confundir a cabeça da gente, ok? O qual, as quais, as quais. O qual, os quais, a qual, as quais são exclusivamente pronomes relativos. Por isso, são utilizados didaticamente para verificar se palavras como que, quem, onde, que podem, né, ter várias classificações, são pronomes relativos. Todos eles são usados com referência à pessoa ou coisa por motivo de clareza, ou depois de determinadas preposições. Vamos ver os exemplos para ficar mais claro. Regressando de São Paulo, visitei o sítio da minha tia, o qual me deixou encantado. Nesse caso, se eu não uso o qual, aí vai ter o quê, gente? Vai gerar uma confusão no entendimento, né? Um duplo sentido. Por exemplo, se eu usasse o que aqui, ó, regressando de São Paulo, visitei o sítio da minha tia, que me deixou encantado, eu ficaria com dúvida. É a tia que deixou encantado ou é o sítio? Com o uso do que, certo, gente? Outro exemplo, né, ó, essas são as conclusões sobre as quais pairam muitas dúvidas. Aqui, se eu coloco o que, não fica sem sentido, ó. Essas são as conclusões sobre que pairam, né? Então, aqui no caso, dois exemplos, né, que a gente consegue utilizar apenas o qual, as quais, bom? E o relativo que, às vezes, equivale a o que e coisa que. Se refere a uma oração. Por exemplo, ó, não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Ou seja, né, coisa que ou o que era sua vocação natural. Ok? Bom, então o pronome que, como a gente falou, é o mais usado, mas também vamos ver aqui um pouquinho sobre os outros pronomes relativos. Por exemplo, o pronome quem. O pronome relativo quem se refere somente a pessoas, nunca a coisas. Vem sempre antecedido de preposição, quando tem antecedente explícito. Olha lá, antecedente explícito, né, gente? É quando, ó, por exemplo, este é o garoto a quem sempre amei. Então, garoto é o antecedente explícito. Por quê? Eu poderia falar assim, ó, este é quem sempre amei. Como existe aqui o garoto, que é, né, a referência, aí aqui precisa ter o quê? A preposição, certo? No caso a aqui, ó. É esta a professora de quem você falou, né? Então, novamente, professor é o antecedente, né? Então, aqui tem a preposição e o quem. Pronome relativo onde. O pronome relativo onde é utilizado para indicar um lugar, podendo ser substituído por em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. Pode ser utilizado juntamente com preposições, formando palavras aonde e donde, né, para transmitir noções de movimento. Ó, aqui é o exemplo, ó. Este é o apartamento onde vivi quando pequena, certo? O hotel onde ficamos era 5 estrelas. Agora, se eu quiser dar a ideia de movimento, né? Um exemplo, eu posso dizer, aonde você vai? É um exemplo. Continuando. Pronome relativo qual, gente? Ó,
O pronome relativo qual vem sempre precedido de um artigo. Ah lá, o, qual, a, qual, os, quais, as, quais. Emprega-se depois de preposições com 2 ou mais sílabas ou depois de locuções prepositivas. Vamos ver os exemplos. Ó, pensei nisso naquela noite de tempestade. Durante a qual não consegui dormir. O pronome relativo quanto. O pronome relativo quanto aparece depois dos pronomes indefinidos, como tudo, tanto, todos, tá? Tudo quanto, tanto quanto, todos quantos, todas quantos. Olha lá. Compre tanto quanto for preciso. Ele não fez tudo quanto havia prometido, tá? Pronome relativo cujo, gente, ó, também é pouco usado, tá? O pronome relativo cujo aparece entre 2 substantivos e transmite uma ideia de posse, sendo equivalente a do qual, da qual, você pode substituir. Então, exemplo, ó, preferem atletas cujo condicionamento físico está excelente. Então, tá vendo aqui, atletas é substantivo, condicionamento é substantivo. Aí o cujo, né, refere-se a atletas aqui, ó. Preferem atletas cujo, atletas, né, condicionamento físico está excelente. Escolheram os alunos cujas notas, tá aqui, ó, desculpa, o cujo aqui em cima, gente, eu falei errado, tá? Preferem atletas cujo condicionamento, o cujo está referindo-se ao condicionamento físico, tá? Escolheram os alunos cujas notas, então aqui o cujas está referindo-se a notas, tá? Foram exemplares. Pronomes relativos indefinidos ou sem antecedentes. Os pronomes quem e onde podem ser utilizados numa frase sem um antecedente, apresentando um valor absoluto. Nessas situações são chamados de pronomes relativos indefinidos ou de pronomes relativos sem antecedentes. Exemplo aqui, ó, quem copiou na prova foi reprovado. O quem, gente, ele está se referindo, não está retomando nenhum termo, porque você não tem, né, nenhum termo antecedente, ok? Então a gente costuma dizer que eles são o quê? Pronomes relativos indefinidos ou sem antecedente, ok? Fique onde você for feliz. O onde aqui está especificado? Não. O quem aqui está especificado? Não, certo? Bom, essa explicação dos pronomes relativos vai ajudar vocês, deve ajudar vocês a fazerem os exercícios, terminar de fazer os exercícios do Aprender Sempre, tá bom? Então, vocês vão começar ali do 21 e até o 35, se eu não me engano, ok? São sobre os pronomes, tá? Qualquer dúvida é só me procurar. Beijo!